Quero agradecer primeiramente ao pastor Vanderlei pelo convite para poder compartilhar nesta manhã de domingo, fazendo parte desse seminário, no qual estamos fazendo, baseado nesse livro, Sinais de uma Igreja Viva, de John Stott. E é um privilégio, uma responsabilidade muito grande estar aqui nessa manhã para compartilhar a respeito desse tema. Antes de falar, eu queria comentar algo que eu acho que serve como introdução. Eu fui pastor na Igreja Presbiteriana de Florianópolis durante muitos anos. Em 78, eu fui ordenado ao ministério e fui para Florianópolis. De 78 até 93, eu fui pastor auxiliar lá na Igreja Presbiteriana de Florianópolis. Em 93, assumindo como pastor da igreja, eu resolvi, diante de Deus, fazer algumas mudanças. E eu quero dizer que a Igreja Presbiteriana de Betânia nos abençoou muito lá em Florianópolis. Primeiro, através do livro do presbítero Ângelo. Eu acredito na escola dominical. E a nossa escola dominical, lá de Florianópolis, era quase uma filial da Igreja Presbiteriana de Betânia. Quando eu vejo, e agora voltando aqui para Niterói, eu me lembro lá de 93, dos fatos, né, que nós organizamos lá, nesse modelo de escola dominical que a nossa Igreja Betânia tem. E foi muito bom. E está sendo ainda muito bom. A Igreja Presbiteriana de Florianópolis segue o mesmo quase modelo da Igreja Presbiteriana de Betânia. E também comentei com o pastor Vanderlei que fizemos um ano de ensinos básicos, como nós fizemos aqui na Betânia ano passado. Nós também fizemos lá em Florianópolis um ano de todas as doutrinas básicas que achávamos que precisaríamos passar para toda a igreja. Então, a Igreja Presbiteriana de Betânia, abençoando, às vezes a igreja aqui não tem essa consciência, a Igreja Presbiteriana de Florianópolis. E o livro do presbítero Ângelo, também, Panorama do Velho Testamento, muito usado lá na nossa igreja. Além do pastor Josué, que esteve em Florianópolis algumas vezes, era quase pessoa que estávamos sempre convidando, e também o reverendo Antônio Elias. Quando a igreja completou 100 anos, o reverendo Antônio Elias foi pregar lá. E vocês conhecem melhor o pastor Antônio Elias do que eu. Sempre alegre, brincando, ele disse: um homem de 90 anos pregando uma igreja que completa 100 anos. Então, isso foi muito marcante. Eu estive lá alguns dias atrás, eu disse, já se passaram 17 anos disso tudo, porque foi em 2000, a comemoração do centenário da igreja, e ele brincava, um homem de 90 anos falando numa igreja que tem 100 anos. Então, só para dar essa introdução, mostrar como às vezes nós não temos conhecimento como uma igreja abençoa a outra igreja. Uma comunidade estendendo a sua graça, a sua bênção na vida de outras igrejas. E como isso foi e será sempre algo que está no meu coração. O tema Sinais de uma Igreja Viva, eu fiquei pensando, seria interessante falar um pouquinho, quem é esse autor? Quem é esse homem chamado John Stott? Seu nome completo, me perdoe aqui, a Cláudia, que é uma professora de inglês, eu sou fraquíssimo em inglês, então diz lá, John Robert Stott. Ele nasceu em abril de 1921 e faleceu em 27 de julho de 2011,
com os seus 90 anos. Foi um pastor, teólogo da Igreja Anglicana, um dos grandes nomes evangélicos do século passado, e desse século também, porque ele faleceu em 2011. Os principais livros que ele escreveu, nós destacamos: Cristianismo Básico. Crer é também pensar. Por que sou cristão? A Cruz de Cristo. Eu creio na pregação. Firmados na fé. Cristianismo Equilibrado. Entenda a Bíblia. Cristianismo Autêntico. Perfil do Pregador. Ouço o Espírito, ouço o mundo. Discípulo Radical. O seu livro, Cristianismo Básico, vendeu mais de 2 milhões de exemplares e já foi traduzido em 60 línguas. O pastor Billy Graham chamou John Stott de o mais respeitável clérigo do mundo de hoje. O mais respeitável clérigo do mundo de hoje. Comentário de Billy Graham. E a revista Time, em 2005, colocou John Stott entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Esse é o nosso querido escritor, John Stott. Pessoa que marcou o meio evangélico. Mas ele conta na sua biografia, e é interessante na sua biografia, que seu pai, um médico, ele era agnóstico. A sua mãe era luterana, e ela deve ter influenciado, levado seu filho a tomar uma decisão. E aos 17 anos ele estava num colégio interno, quando ele ouvia um sermão de Eric Nash, onde ele falava sobre o que farei do então Jesus, que é chamado Cristo. O que farei do então Jesus chamado Cristo? E essa mensagem, na vida daquele adolescente de 17 anos, causou um impacto muito grande. E ele, naquele colégio interno, ouviu essa mensagem, e ele depois comenta nos seus livros o que aconteceu aos seus 17 anos. E ele disse o seguinte: aqui está uma questão crucial que cheguei, quando abri a porta do meu coração para Cristo, e o convidei para entrar. Era exatamente essa que eu precisava tomar essa decisão. Intelectualmente falando, eu criei em um Cristo durante a minha vida, mas do outro lado da porta, eu tinha regularmente me esforçado para dizer nas minhas orações, mas do lado de fora. Eu tinha colocado ofertas, mas do lado de fora, até que, tocado pelo Espírito Santo, ele entra na porta. E ele diz no seu artigo, são mais de 50 anos na minha vida ao lado de Jesus Cristo. Quando eu vejo a igreja se empenhando em retiros para jovens de 13 até os 18, e mais de 18, aqui está um exemplo. Um rapaz que se converte aos 17 anos e resolve entregar a sua vida nas mãos de Deus. Como aquela decisão, e como muitas ocasiões um retiro transforma a vida de um adolescente. É fundamental, é a época básica para entregarmos e dedicarmos a nossa vida nas mãos de Cristo. Eu tenho meus 63 anos, mas recordo-me que lá em 1971, num acampamento de jovem, titulado Palavra da Vida, foi decisivo na minha vida. Foi muito importante na minha vida. E vejo como os retiros são meios de evangelização, no qual os pais devem se empenhar realmente em levar os seus filhos, porque é uma mensagem própria para jovens, para adolescentes, e como aconteceu na vida desse nosso querido pregador John Stott. Bom, com essa introdução lá de Florianópolis, esse apanhado histórico,
na vida desse homem, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no primeiro capítulo, de 1 a 17. Além de pastor lá em Florianópolis por 36 anos, eu também fui professor quase 30 anos no Instituto Federal de Santa Catarina, mas eu sempre gostei de dizer que era a escola técnica. Esse nome bonito, Instituto Federal de Santa Catarina, nada mais é do que as antigas escolas técnicas. Então, os antigos aqui conhecem bem as escolas técnicas. Eu sempre dizia que eu acho que a escola técnica tinha mais contribuição social do que o Instituto Federal, porque era objetivo específico lecionar e preparar pessoas para o campo técnico. Mas trabalhei lá como professor em outras escolas por 30 anos. Então, abra sua Bíblia em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, no primeiro capítulo. 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, de 1 até 17. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, e a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel a Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis da mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com a sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, pela Igreja Presbiteriana de Betânia, pelo seu passado, pelo seu presente, e tenho certeza pelo futuro. E agradeço especialmente por esta manhã, por abrir a Tua Palavra e pedir que o Senhor nos abençoe na reflexão que faremos da Tua Palavra, que por meio do Espírito Santo o Senhor fale aos nossos corações, ilumine as nossas mentes e nos dê paixão cada vez maior por esse Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O tema eu estou seguindo nesse livro, o 2º capítulo. Eu sei que você não adquiriu, ele está lá com a Meise, você poderá procurá-lo e adquirir esse livro. Eu irei seguir o 2º capítulo desse livro
proposto pela escola dominical, nós estudarmos durante esse período. E o tema de hoje é imperfeitos, mas enriquecidos. Imperfeitos, mas enriquecidos. É o segundo capítulo deste livro. No domingo passado, o presbítero Ângelo nos falou sobre as 4 marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Se fosse lá na minha sala de aula, eu ia perguntar, quais são as 4 marcas lá? Me ajudem a lembrar. Mas eu sei que todos lembram das 4 marcas que marcam uma igreja cheia do Espírito Santo. Primeiro, o ensinamento apostólico. Em 2 Coríntios, ele mencionou isso. O ensinamento apostólico. Segundo, comunhão e ajuda mútua. Terceiro, adoração prazerosa e reverente. E quarto e último de sua palavra, domingo passado, evangelização contínua. Evangelização contínua. Esse foi o primeiro capítulo qual foi exposto domingo passado aqui na igreja. Essas 4 marcas de uma igreja viva, cheia do Espírito Santo. E dando prosseguimento, hoje eu gostaria de estar falando sobre isso. Esse tema, imperfeitos, mas enriquecidos. Imperfeitos, mas enriquecidos. E ele, no seu livro, ele diz algo muito interessante. Há uma tensão entre o que a igreja aspira a ser e o que é na realidade. Há uma distância entre o que a igreja é agora e o que chegará a ser algum dia. Chegará a ser algum dia. Há esse descompasso, essa tensão entre a igreja que aspira a ser e o que é na realidade. Há uma distância entre o que a igreja é agora e o que chegará a ser algum dia. E ele vai tentar mostrar isso, como isso se passa no meio da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa tensão que existe entre essa igreja militante e essa igreja triunfante, que também é algo totalmente distinto. Uma igreja que luta, uma igreja que se esforça, uma igreja que o inimigo tenta investir e destruir, as dificuldades que se passam na igreja. Muitas dificuldades que se passam na igreja. E ele então começa dividindo o seu trabalho da seguinte maneira. Primeiro aspecto, ele fala sobre a ambivalência da igreja. No primeiro versículo, ele fala a respeito disso. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Das 13 cartas que Paulo escreve, 9, ele usa essa introdução e procura apresentar-se como apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. E ele faz uma distinção interessante que nos ajuda muito a pensar, de que existem 3 sentidos dessa palavra apóstolo. A palavra apóstolo significa, inicialmente, enviado da parte de Deus. E ele disse que toda a igreja é enviada da parte de Deus para ser apóstolo. Então, abra aí a sua Bíblia, nós vamos passear um pouquinho hoje nas Escrituras. Então, abra a sua Bíblia em João capítulo 13, versículo de número 16, onde encontramos essas palavras de Jesus. A palavra enviado é traduzida do grego por apóstolo. Com isso, ele ensina que estamos comprometidos com a missão apostólica da igreja no mundo. No sentido geral, todo cristão é um apóstolo. João capítulo 13, versículo 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que meu Senhor, do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E essa palavra enviar significa apóstolo, apostolado. E Jesus então está dizendo que, de maneira geral, eu, você, todos nós somos apóstolos. No sentido de levar o Evangelho, levar as boas novas de Cristo a outras pessoas. Esse é um sentido. O segundo aspecto do Novo Testamento, que fala a palavra apóstolo,
aparece em 2 Coríntios 8, 23 e Filipenses capítulo 2. Os apóstolos da igreja no Novo Testamento eram o que hoje chamamos de missionários, mensageiros do Evangelho, enviados por uma igreja particular ou por uma obra específica. Então, essa palavra apóstolo, no Novo Testamento, assume essa segunda conotação. Enviados da parte de alguém para exercer um trabalho missionário. Muito amplo. Então, vamos ver lá, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, onde ele fala a respeito disso. 2 Coríntios 8, 23. Quanto a Tito, que é meu companheiro e cooperador conosco, quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Mensageiros, especificamente aqui seria a palavra apóstolo, enviados da parte de Deus. E Filipenses capítulo 2, versículo de número 25, também nos fala a respeito disso. Filipenses 2, 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós a Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. A palavra aqui, mensageiros, é essa repetida sobre apóstolos, ou apóstolo, enviados da parte de alguém. E ele então apresenta o seguinte, o terceiro ponto, ele disse, no sentido restrito, apóstolo de Jesus Cristo, ele diz o seguinte, não existe mais apóstolos de Jesus Cristo. Os apóstolos de Jesus Cristo foram 12, e Paulo foi chamado à parte. Basta ler em Atos capítulo 9. Fora isso, não existem mais esses apóstolos. Porque se existissem, na atualidade, apóstolos com a autoridade desses 12, os seus ensinamentos teriam que ser incluídos no Novo Testamento como doutrina. Mensagem do domingo passado. Não há mais nos nossos dias alguém com essa autoridade dos 12 apóstolos. Porque se tal fato existisse, essas pessoas iriam ainda estar ensinando e formariam mais e mais esse cânone do Novo Testamento. É interessante essa palavra dele. Nós temos hoje apóstolo no sentido enviado da parte de alguém, pessoas que foram chamadas para exercer esse ministério, mas não no sentido apostólico. Nós não cremos em sucessão apostólica. Nós não temos isso na nossa doutrina. Muito pelo contrário, reconhecemos o cânone fechado do Novo Testamento. E pessoas são chamadas, assim, para exercer o seu ministério, de enviados da parte de Deus, para exercerem esse apostolado em outros lugares, como missionários, como alguém que leva a palavra de Deus, mas não nessa autoridade dos 12 ensinada no Novo Testamento. Então, nós não temos apóstolo no sentido apóstolos de Cristo. E não invocamos esse nome no sentido de dar continuidade àquele grupo apostólico que exercia essa autoridade, como tinha no Novo Testamento. E muito importante isso para nós como igreja, porque isso passamos a entender de que a autoridade do Novo Testamento, ela se encerra no livro de Apocalipse, e que não há um novo acréscimo nesse sentido das Escrituras, porque o cânone se fecha no livro de Apocalipse. Esse é o primeiro aspecto do capítulo que ele tenta mostrar sobre as diferenças do que é apóstolo. Paulo, em certa ocasião, foi enviado pela igreja de Antioquia para exercer um ministério, e assim ele exerceu na primeira viagem, na segunda viagem e na terceira viagem missionária. Esse é o primeiro conceito que nós temos de apóstolo. Nós encaminhamos pessoas para exercerem o ministério em outros lugares. Eles são missionários, mensageiros, como um apostolado para pregar o evangelho de Jesus Cristo em outros lugares.
Mas um segundo ponto que ele tenta mostrar é essa igreja pertence ao céu e pertence também à terra. Em 1 Coríntios, nesse primeiro capítulo, ele continua a falar a respeito disso, desse apostolado. Ele diz: para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Viver esse equilíbrio dentro da igreja é algo muito difícil, porque a igreja vive tanto no século, como também enfrenta as dificuldades de estar nesse caminhado. A igreja, ela luta espiritualmente. Eu e você militamos nisso, porque a carne milita contra o espírito, disse também ao apóstolo Paulo. Eu e você sentimos isso na nossa luta. Somos desafiados nessa militância a perceber quanto conflito a igreja vive nos seus dias. E viver esse equilíbrio é algo que eu e você precisamos orar e pedir muito a Deus. Uma certa ocasião, a igreja entendeu que deveria se afastar totalmente do mundo. E ela achou que não era mais desse mundo e viveu exclusivamente isolado. Isso aconteceu na Idade Média. É uma tentação muito grande de nós vivermos em guetos evangélicos, para não nos contaminarmos com o mundo, achando que isso é santificação. É um isolamento que não é bom nem para a igreja nem para o mundo. Mas muitas vezes somos tentados a isso, desses guetos, de nos afastarmos. E a igreja fez isso, e ela percebeu o quanto ela se tornou infrutífera. O que adiantava ela estar afastada totalmente desse presente século? Mas, infelizmente, também na história da igreja, nós observamos que ela, muitas vezes, ela se envolve com o presente século. E, com isso, ela também perde a sua identidade como igreja. Esses dois fatos históricos aconteceram no seio da igreja. E ela tem que sempre tomar cuidado com isso. Eu não posso me isolar como igreja. Eu preciso ser sal da terra e luz no mundo. Mas eu não posso assumir a forma do mundo. Eu não posso ter essa identidade no qual eu e você somos desafiados a não ser. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que, como igreja, nós somos sempre desafiados a não vivermos num gueto, afastados, mas ir ao encontro das pessoas, levar o Evangelho, ser sal na terra e luz no mundo. Eu fico muito feliz de estar aqui participando da igreja, porque eu já estou morando aqui em Niterói há 2 anos, e logo que eu cheguei aqui, eu vi uma coisa que eu queria lembrar a você, esse trabalho de células. Que trabalho maravilhoso! É algo assim, impactante que a igreja desenvolve e que deve ser usado, porque é a maneira de nós não sermos um gueto. É a maneira de nós irmos e levarmos as boas novas de Cristo a outras pessoas. É muito difícil, às vezes, você convidar alguém para vir na igreja. Mas é tão fácil você convidar alguém para ir na sua casa, para participar de uma reunião, ouvir a palavra. E esse trabalho que tem sido feito aqui, de divulgação do Evangelho, é um desafio. E nós, como escola dominical, queremos desafiá-los a isso, a participar, a abrir e alcançar pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Ser sal da terra, ser um apóstolo no sentido de levar as boas novas a outras pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Além de ser um momento de evangelização, é também um momento de edificação, onde que eu e você precisamos da ministração mútua um do outro.
Aqui, na igreja, um só fala. Imagina se todos falassem ao mesmo tempo, seria impossível. Mas muitas vezes nós temos aflições internas, dificuldades que queremos externar. E aonde nós temos isso aqui na igreja? Esse trabalho de células também é nesse sentido. Onde podemos abrir os nossos corações, orarmos uns pelos outros e nos edificarmos mutuamente. Então, nesse sentido, nessa militância da igreja deste século e com que ela enfrenta, é uma maneira espetacular de alcançarmos outras pessoas e ministrarmos mutuamente. John Stott, numa frase dele, disse: não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando com ele. Essa é uma frase dele. Não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando com ele. E uma das boas maneiras que a igreja usa, além desse trabalho maravilhoso que tem aqui às tardes da creche, eu tive o privilégio de conhecer isso. Eu falei, eu tenho que conhecer essa creche da igreja. E uma certa ocasião, uma tarde eu vim aqui conhecer. Não sei se você já esteve aqui uma tarde nessa igreja. É movimentadíssimo. É um agito. Quem lida com crianças sabe como isso é difícil. É um trabalho de evangelização. É uma maneira de não sermos um gueto. É uma maneira de estar participando, ir alcançando pessoas. É uma maneira de transformar. Além das células, que volto a dizer, é algo fundamental, no qual eu e você precisamos participar. É uma ministração mútua da própria igreja na caminhada ao lado do Senhor Jesus Cristo. No versículo 4, caminhando um pouco, do versículo 4 até o versículo 9, ele fala ação de graças pela identidade da igreja. Ação de graças pela identidade da igreja. E ele vai discorrendo sobre os aspectos positivos que Deus havia colocado naquela igreja. Deus havia colocado os dons, a unidade, a salvação. E essas são características de uma ação de graça, de uma identidade da igreja, no qual ele vai falando. E é interessante nesse capítulo, que é algo que a gente sempre aprende, que antes de fazer uma crítica, eu devo sempre olhar para a pessoa pelos aspectos positivos que ela tem. Isso ele menciona no seu livro, e como pastor, como professor, como um pai, nós sempre devemos fazer, não falsamente, mas ao falar alguma coisa, eu sempre procuro olhar o que há de positivo nela, o que há de positivo nessa igreja, o que há de positivo nessa criança, o que há de positivo nesse jovem. Se desejo fazer alguma coisa, uma observação, se desejo falar algum aspecto negativo a respeito de alguém. Como pai, como mãe, nós sabemos disso. Procurar exaltar os aspectos positivos. Quando nós desejarmos fazer uma crítica, um comentário sobre aspectos negativos. Como professor, a gente faz muita coisa no início, que depois, lá no final, já começa a achar que não devia ter feito. 30 anos dando aula, você sabe disso. Eu me lembro, uma certa ocasião, eu dava aula no colégio militar, porque eu também, além da escola técnica, eu dei aula no colégio militar. E lá nós tínhamos a seguinte orientação: aluno colando, pega, tira a prova, entrega para o monitor, ele vai ser suspenso, uma advertência dos pais. E em uma certa ocasião aconteceu isso comigo. Eu vi um garoto colando, peguei a prova, falei, você está errado, por isso, foi conduzido ao monitor e suspenso alguns dias. Aquilo ficou assim meio... Bom, quem vive no regime militar sabe como é que segue a linha. Mas eu fui dar aula na escola
E outra ocasião eu vi um aluno colando. Quando eu vi aquele garoto colando, eu podia ter feito a mesma coisa. 0, pode sair da sala. Eu pensei, vou fazer o seguinte, fui lá, falei, você pode me ceder o seu papelzinho? Você pode me ceder o seu papelzinho? Não, é aquela coisa. Só estou tirando dúvida. Eu falei, ótimo, deixa comigo. Depois, na hora de corrigir, eu vou conferir o que está no papelzinho. O que você está fazendo. Reação diferente. Como educador, como pai, como mãe, a gente percebe isso. Tenho uma filha de 36 anos e, se pudesse voltar, algumas coisas teria feito diferente. Acho que todo pai, toda mãe pensa assim, né? Nós erramos querendo acertar. E a gente faz isso. Não olha, às vezes, os aspectos só positivos, mas enfatiza muito os aspectos negativos. E isso marca muito a vida da gente, como pai, como mãe, como professor. Essa luta que existe constante também dentro de um lar. Essa identidade que a gente precisa construir. Eu me lembro de um fato que também me marcou muito como pai. Ela gostava muito, lá em Santa Catarina tinha um jornal chamado Estado. E ela amava aquela propaganda. Quando ela via aquela propaganda na televisão, ela disparava para ver o Estador. Era uma propaganda interessante que tinha lá. E eu falei, agora você vai dormir. E na hora que eu estou falando para ela ir dormir, propaganda daquela do Estador. E ela disparou para ver o Estador. E eu dei-lhe uma bronca. Uma boa bronca. Depois eu fiquei pensando, que exagero. Na vida da gente como pai, como mãe, como professor, como igreja, nós vamos estar sempre nesse conflito muito grande entre olhar os aspectos positivos e olhar os aspectos negativos. E procurar encontrar nas pessoas, nos nossos filhos, nos nossos netos, os aspectos positivos. Não vamos esquecer os aspectos negativos, mas exaltar as coisas positivas antes de falar algo sobre os aspectos negativos. Hoje eu sou avô. Eu digo para Renata, hoje eu não tenho mais condição de ser pai. Estou muito mole. E Deus faz as coisas certas, né? Quando a gente é jovem, precisa ser pai, precisa ser mãe, para ter força. Hoje, como avô, sou avô. Não procuro ensinar coisas erradas, mas meu coração está muito mole. Cuidar dele é outra coisa. E, de vez em quando, eu falo, não precisa ser assim. Ela disse, pai, você era assim. Você fez isso. Eu falei, às vezes, como pais, às vezes nós temos esse lado. Então, essa é a militância que a igreja vive, também uma família vive. Essa militância, esses aspectos. Mas o capítulo 2 do livro do Stott, ele tem um objetivo específico, e algo que é central no seu livro, é falar sobre a unidade da igreja. Eu queria que você voltasse seus olhos para o versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refira-me ao fato que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, ou de Cefas, e eu de Cristo. Um dos grandes problemas da igreja
e aqui a igreja militante, é entender essa unidade dentro do corpo de Cristo. Essa unidade dentro do corpo de Cristo. A nossa unidade está em torno da pessoa de Jesus. Essa é a base do apelo do apóstolo Paulo. A comunhão não poderia ser quebrada por nada, mas deveria ser mantida em Cristo Jesus. E ele apela a essa unidade. Versículo 12 é esse apelo. Refiro-me ao fato de que cada um de vós, eu sou de Paulo, eu de Cefas e eu de Cristo. A divisão deve ser mais da personalidade em conflito do que dos princípios de correntes doutrinárias diferentes. E ele diz uma coisa muito interessante no seu livro: os líderes pertencem à igreja, e não uma igreja pertence a líderes. Isso aqui é um fato muito interessante. Os líderes pertencem à igreja, e não a igreja pertence aos líderes. Eu sou evangélico, de carteirinha, tomei uma decisão por Cristo em 1971, como já falei, mas fui criado aqui em Niterói, morava no Fonseca, e na minha infância, poucos programas de televisão eu via no meio evangélico. Raríssimos programas. Os que existiram estão lá no meu subconsciente, guardado com carinho. Infelizmente, em 2017, já 2018, o número de programas evangélicos na televisão é algo assim alarmante. E o que acontece? Deveria ser ótimo. Eu deveria dizer, olha, graças a Deus por isso. Infelizmente, está causando uma celeuma muito grande na unidade, na mentalidade evangélica. Porque existem líderes que não observam isso. Não pertencem à igreja. A igreja pertence a eles. O que causa absurdos e tristezas dentro do nosso meio evangélico. Um desafio grande do Novo Testamento é que o nosso olhar esteja em Cristo. Eu queria que você lesse comigo no livro de Hebreus, no capítulo 12 do livro de Hebreus, onde ele fala sobre esse fato. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé, segundo Paulo aqui, não é Paulo, não é Cefas, e nem Pedro, mas o autor e consumador da nossa fé é Cristo Jesus. Como pastor, durante tantos anos, é sempre desagradável quando ocorre uma divisão na igreja. Eu enfrentei isso? Sim, lá em Florianópolis eu enfrentei isso em 87. É muito triste. No momento em que ocorre algo e que há uma divergência. E é interessante que as divergências, muitas vezes, não são aspectos doutrinários, como ele fala aqui no seu comentário. Não são aspectos doutrinários. A divisão, muitas vezes, é por personalidade em conflito, princípios decorrentes de pensamentos pessoais. E isso é algo que nos preocupa como pastores. Eu sei que o Theo, Josué e toda a equipe pastoral, Vanderlei, toda a equipe pastoral tem essa preocupação da unidade do corpo de Cristo, da unidade da igreja.
manter a unidade na igreja é sempre um desafio muito grande. Porque se nós somos aqui, não sei, 1000 membros, você imagina, a sua casa, na minha casa, somos em 5, já tem dificuldade. Cada um, às vezes, tenta puxar para um lado. Imagina quando você congrega 1000 pessoas, 500 pessoas, como nós tínhamos lá em Florianópolis. É sempre uma necessidade de manter essa unidade em Cristo Jesus. E é interessante que no meio evangélico há uma tendência muito grande da desunião. É incrível isso. Certa ocasião eu vi um pregador que ele disse o seguinte: o povo evangélico é um povo que atira nos seus próprios soldados. Como é que pode isso? Na mesma fileira, o seu exército atira em si mesmo. Isso acontece no meio evangélico. Quando nós, muitas vezes, que estamos lutando contra um determinado pelotão, ao invés de atirarmos para frente, atiramos em nós mesmos. Quando fazemos críticas que não pensamos, que geram divisões e problemas internos. Problemas internos. Então, Paulo fala sobre essa necessidade da unidade de Cristo Jesus. Da unidade que temos que ter em Cristo Jesus. O perigo do trabalho, da liderança, é o orgulho. O principal perigo do trabalho da liderança é o orgulho. Frase de John Stott. Quando nós esquecemos que a cruz de Cristo está em primeiro lugar, corremos esse perigo da liderança de aparecer mais do que Cristo. João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. E às vezes a liderança tem essa vaidade de querer ser mais do que o próprio Cristo. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E os mais espirituais disseram: eu sou de Cristo, como também não eram de Cristo. E um grande perigo no meio evangélico é quando os líderes querem ser mais do que Cristo. Querem ser mais do que Cristo. E ele diz um fato interessante: a ênfase no batismo não é quem batiza, e sim em nome de quem batizamos. E o apóstolo Paulo fala: eu só batizei fulano e fulano, e até ele é muito simples aqui. Batizei a casa de Estéfanas, além desses, não me lembro se batizei outro. Não me lembro se batizei outro. Porque ele disse que a preocupação dele não era de ficar batizando alguém. A preocupação dele era falar e anunciar Jesus Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, como líderes, pastores, às vezes o orgulho sobe. E nós, infelizmente, temos observado isso no nosso meio evangélico, desses problemas que ocorrem quando há um deslocamento da pessoa de Jesus Cristo para a exaltação do ser humano. Quando Jesus não é exaltado, quando há muita ênfase, é um perigo. E nós, no meio evangélico, já sentimos isso. Já sentimos isso. E fatos aqui em Niterói já aconteceram isso. Lá em Florianópolis já aconteceu isso. É muito comum do ser humano o seu eu querer ser exaltado. É muito comum do ser humano eu sou uma pessoa importante na igreja, eu sou melhor presbítero, eu sou melhor diácono, eu sou melhor líder. E daqui a pouco o que vai acontecendo? Dificuldades de relacionamento e divisões internas, quebrando essa unidade de Cristo. E ele mostra 3 aspectos no qual temos que colocar para manter essa unidade. Primeiro, ele disse que a nossa unidade, essa divisão, contradiz a pessoa de Jesus.
Paulo fala, eu e o Pai. Jesus, disse, eu e o Pai somos um. Então vamos ver isso nessa unidade, em João capítulo 17. João capítulo número 17, versículo 21 até o versículo 23. João capítulo 17. Jesus, vou começar do 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que mensagem de unidade, que a igreja, eu e você precisamos ter isso em mente, de que a igreja pertence a Cristo, não ao pastor, não à pessoa, não ao líder. O líder é uma pessoa usada por Deus para alcançar algo, mas a cruz de Cristo é que é o centro. Ele continua a falar no seu livro, não foi Paulo que foi crucificado, não foi Romualdo que foi crucificado, não foi Theo que foi crucificado, mas Cristo que foi crucificado, e Cristo que justifica a igreja. Capítulo 2, versículo 8 de Filipenses fala disso, de que em Cristo a igreja foi redimida. E o terceiro aspecto, nesse sentido da unidade, ele fala do significado do batismo. O batismo é uma aliança que tomamos com Deus. Uma aliança que tomamos com Deus. É uma aliança especial. E quando quebramos essa aliança com Deus, gera a desunião na igreja. Eu gosto muito do texto de João, no Evangelho de João, capítulo número 13, versículo 35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Dando prosseguimento da mensagem de domingo passado, a ênfase na igreja tem que ser esse sentimento de amor. Esse sentimento de amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão, olhar com simpatia a maneira de ser do irmão, e viver nesse sentimento de amor em Cristo Jesus. Se tiverdes amor uns aos outros, nisso é um novo mandamento, é a grande mensagem, que apela para essa unidade, que apela para essa união em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo continua a falar sobre isso no livro de Efésios, capítulo 4, versículo número 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele está apelando a essa unidade da igreja. Novamente é um apelo na unidade da igreja. Ele notava que na igreja de Corinto havia essa divergência. Essa divergência. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E quando nós somos, é de Cristo Jesus. Talvez você, que seja membro da igreja, não sabe as preocupações que o colégio pastoral tem com essa unidade. Eu, lá em Florianópolis, tinha muito com essa preocupação. O trabalho de células é uma benção. E todos aqui, os 5 concordam.
Mas se um líder de célula não pensar na unidade do corpo de Cristo, um líder, pode causar um estrago no meio do rebanho. Quando nós não olhamos para Cristo e queremos servir, mas quando nós, muitas vezes, queremos aparecer mais do que Cristo. Isso é um perigo. Trazer doutrinas, trazer ensinamentos errados e gerar um processo de desunião no meio da igreja. Esse capítulo 2, ele bate muito nessa tecla dessa unidade dentro do corpo de Cristo. E ele pergunta, o que fazer com as nossas diferenças? Nós somos diferentes? Sim, somos diferentes. Eu estou convivendo há 2 anos aqui com a igreja, vejo, tem divergências de pensamento. Também, se não houvesse divergência de pensamento, seria impossível. Mas eu preciso entender que a minha divergência de pensamento não pode quebrar a unidade do corpo de Cristo. Há uma tensão inevitável entre o que a igreja é e o que deve ser, entre o que a igreja já é e chegará a ser. Vivemos essa tensão nas nossas congregações, desafiados a viver na unidade do corpo de Cristo. Presta atenção nessa frase de John Stott. Quando há diferenças sobre temas teológicos sérios, o Novo Testamento não só permite, como ordena a separação da igreja. Vou repetir. Quando há diferença sobre temas teológicos sérios, o Novo Testamento não só permite, como ordena a separação da igreja. Então vamos ver isso lá. 1 João, capítulo número 2. 1 João, capítulo 2, versículo 19. Vou começar do versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles saíram do vosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui temos um exemplo de divisão, mas é um aspecto doutrinário claro de pessoas que não estavam submetidos à ação de Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo de número 19. Outro texto maravilhoso, livro de Gálatas, no 1º capítulo. Acho muito bonito esse texto, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Infelizmente, lá na igreja de Gálatas, estava acontecendo alguma coisa, da Galácia, que gerava isso. E muitos nós, na nossa igreja, nós temos que tomar esse devido cuidado. Há diferenças teológicas que o Novo Testamento nos desafia a dizer não. Eu sempre escuto aqui o pastor quando batiza e faz profissão de fé, e ele sempre diz: você deve a fidelidade a esta igreja, enquanto esta igreja for fiel às Escrituras. Fiel às Escrituras. No momento em que essa igreja não é mais fiel às Escrituras, eu, como crente, não posso continuar mais aqui. Novamente, às vezes a liderança é tão carismática que nós não enxergamos os erros que aquela liderança comete. E se perde a ênfase da doutrina no líder. E esse é mal.
E às vezes nós não conseguimos entender como tal fato acontece. Ele continua no seu capítulo 2, dizendo o seguinte, e isso é muito importante para nós vivermos na unidade. No essencial, unidade. No que não é essencial, liberdade. E em todas as coisas, o amor. No essencial, unidade. No que não é essencial, liberdade. E em todas as coisas, o amor. Muitas das nossas divisões referem-se às diferenças culturais do que teológicas, e outras mais a temperamentos do que princípios doutrinários. E muitas das nossas divisões são causadas por ambições pessoais, mais do que ambição por Cristo Jesus. Mais do que Cristo Jesus. E aqui tantas coisas aconteceram na história da igreja que nos geram essa preocupação. Nos geram essa preocupação como igreja, como pastores, a unidade dentro do corpo de Cristo. Da unidade dentro do corpo de Cristo. Em outubro do ano passado, eu dei uma aula aqui falando sobre a reforma e falei algo que é muito importante para os dias de hoje. Livre exame das Escrituras não significa livre interpretação das Escrituras. Isso é um problema seríssimo. Eu escuto aberrações na televisão que fico assim, perplexo. Como é que estamos? Aonde achou isso na Bíblia? Livre exame das Escrituras não significa livre interpretação da Bíblia. Cada um faz da Bíblia o que quer. Pega um versículo lá de Apocalipse e faz um show do livro de Apocalipse. E é nisso que geram, muitas vezes, as divisões, as divergências. Não é tanto no sentido da pessoa de Jesus, mas a ênfase no indivíduo, na pessoa do indivíduo. A glória seja dada a Cristo Jesus. E enquanto a liderança da igreja estiver submissa à vontade de Deus e o novo e as Escrituras Sagradas, eu e você caminhamos juntos. Porque a unidade se dá pela palavra do Senhor, na unidade do Espírito Santo. E ele diz lá no seu livro, um cristianismo que perdeu a sua dimensão, perdeu o sal. E não é insípido em si mesmo, e não é mais útil para o mundo. Um cristianismo que perdeu a sua dimensão, perdeu o sal. E não somente é insípido em si mesmo, mas inútil para o mundo. Quando a igreja perde esse valor, essa visão em Cristo, ela não simplesmente se torna irrelevante. E é um desafio muito grande para nós, para pensarmos sobre isso. A unidade dentro do corpo de Cristo. Como isso é fundamental. Mantemos essa unidade. Mantemos a visão em Cristo Jesus. Mantemos isso. Eu queria encerrar. Sempre eu gosto muito desse texto do livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 5. E é muito importante isso. Versículo 17, sobre essa unidade dentro do corpo de Cristo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 3 meses não choveu. Eu gosto muito dessa expressão aqui. Elias, homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Os líderes, pastores, são seres humanos, sujeitos aos mesmos sentimentos, no qual nós temos que tomar cuidado de que a nossa fé não esteja em homens, mas esteja em Cristo Jesus. Esteja em Cristo Jesus. Eu fui criado lá, muitas vezes, quando o Theo está pregando, me lembro, um domingo retrasado, eu estava me lembrando do nosso templo antigo, da casa pastoral que você, sua família morava.
na Andrade de Neves, né? Eu ouvi muitos sermões. Vocês foram privilegiados, né? Tem gente que aqui viveu aos pés de Gamaliel, aos pés do pastor Antônio Elias, um homem de Deus, mas que era um ser humano, né? Mas uma pessoa que submeteu na sua vida, em todo o seu ministério, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, traz consigo esses frutos no qual semeou durante toda a sua vida. Quem não se recorda de coisas boas do seu pai? Acho que é difícil. Todos nós. Eu, na minha vivência com ele, aprendi muito com ele. E todos nós aqui, acho que vocês muito mais do que eu, porque eu morei tantos anos em Florianópolis. Mas eu tenho que sempre pensar, são pessoas, são pastores, são líderes, homens com os mesmos sentimentos, no qual eu e você precisamos entender que o nosso olhar se dá na pessoa de Jesus Cristo. Ah, fulano cometeu tal coisa. Vamos orar por ele. Ah, eu não vou largar a minha fé. Não. Problema nós vamos sempre ter. Problemas sempre nós vamos ter. O que nós precisamos ter sempre é essa unidade, entendendo que convém que Cristo diminua e que o homem que Cristo cada vez cresça e que eu diminua cada vez mais, ao contrário. Convém que ele cresça e que eu diminua. Por último, para encerrar mesmo, eu queria lembrar um versículo no livro de Atos, capítulo 17. Quando eu cheguei em Florianópolis, eu conheci um pastor chamado Valdir Bernet. E ele foi lá em Florianópolis, meu pai espiritual. E ele me disse uma coisa em 1978. Ele disse, primeira coisa, você vai ter que ter um versículo na palavra de Deus que você vai tomar como sendo o seu versículo, para os momentos alegres, como para os momentos mais difíceis que você vai passar do seu ministério. Eu adotei Josué capítulo 1, versículo 8. Não te mandei eu ser forte, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Mas ele disse uma segunda lição. Tudo que alguém falar, você vai ouvir. E depois você vai conferir nas Escrituras se realmente é assim. Então, abra aí Atos capítulo 17, versículo de número 11. Atos 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Isso aqui é chave em hermenêutica. Ah, eu vi um versículo, vou conferir na Bíblia se realmente é assim. Faça isso, e muitos dos seus problemas vão desaparecer. Ouviam com avidez, mas iam em casa conferir se realmente estavam assim nas Escrituras. Eu já brinquei aqui e repito. Ah, pastor, naquela época, lembra lá de 1999? Pastor, não está aquele versículo mesmo? De 1000 não passarás, mas 2000 não chegarás. Está ali. Aonde mesmo, pastor? Ele disse, pode estar ali, mas não está aqui. E assim tem muito versículo que você deve escutar por aí. Quem canta, seus males espantas, né? Ah, pastor, está mesmo na Bíblia. São aspectos culturais e que nós perdemos. Por isso eu tenho que ter em casa sempre isso. Aonde está isso na Bíblia? Realmente é assim? E vou conferir nas Escrituras se realmente, de fato, são assim. No essencial, a unidade. No que não é essencial, a liberdade.
e em todas as coisas o amor. Se nós entendermos isso, viveremos nessa unidade dentro do corpo de Cristo. E como é importante vivermos nessa unidade dentro do corpo de Cristo. Porque em muitas das coisas nós pensamos diferente. Pensamos e pensamos diferente. Mas no amor, nós somos convidados a viver esse sentimento de unidade dentro da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a igreja de Betânia continue a sendo usada, a ser bênção aqui em Niterói, lá em Florianópolis, aonde as boas novas chegarem. Mas que a igreja presbiteriana de Betânia viva na unidade de Cristo Jesus. Não perdendo essa visão do corpo de Cristo, que nós somos um só corpo, há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E vivendo assim, estamos cumprindo essa mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pastor... Pastor Josué.